Alexandre de Moraes cometeu um erro que lhe custará muito caro. Ele percebeu isso, assim como seus amigos no Supremo Tribunal Federal, porque ele acreditou que não importasse qual fosse a crueldade, a perseguição, decisões abjetas e criminosas, vidas destruídas, narrativas fantasiosas, ele achava que não importasse o que ele fizesse, a imprensa estaria sempre do seu lado e tudo seria aceito por uma suposta luta pela democracia, uma suposta proteção do Estado Democrático de Direito. Bom, nessas últimas semanas ele percebeu que ele errou grotescamente. Tanto é que ele já teve que recuar em alguns momentos. Depois do caso da cabeleireira, que foi condenada, está prestes a ser condenada a 14 anos, a Débora. Depois que o caso dela se tornou público e notório, ele foi obrigado a recuar e liberou para que ela voltasse para sua casa. Continua presa, com tornozeleira, sem poder sair de casa, sem poder ter rede social, cheia de restrições, mas pelo menos pôde voltar para sua casa com seus filhos. Lembrando, esse mesmo pedido havia sido negado por ele por 9 vezes. Daí nós começamos a falar de um outro caso também, um caso igualmente absurdo, que causa extrema indignação. E é o caso dessa moça aqui. Antes era uma cabeleireira, agora uma manicure. É curioso, né, como as pessoas envolvidas no golpe de Estado eram simples trabalhadoras humildes que buscavam sustento de suas famílias. Uma cabeleireira, a outra manicure. Curiosamente, ambas trabalhando no ramo da beleza. Essa pessoa, Eliane, é uma missionária, estudante de psicologia. E ela foi aos atos de 8 de janeiro sem entrar em nenhum prédio para escrever um livro, para registrar o acontecimento em um livro. E ela fazia as suas anotações. E aqui tem uma imagem dela, Eliane. E aqui tem uma imagem dela, pouco antes, né, dos atos do 8 de janeiro. O que o Moraes se viu obrigado a fazer? Alexandre de Moraes manda soltar missionária presa pelo 8 de janeiro. Eliane Amorim de Jesus é defendida por Hélio Júnior, mesmo advogado de Débora dos Santos. Bom, ela ficou presa durante 2 anos. Como vocês podem ver aqui, 2 anos sem julgamento. O julgamento dela ainda está acontecendo. E a revista Oeste, que é essa que eu estou mostrando para você, repercutiu o caso dela no dia 30 de março. Bolsonaro também divulgou e começou a circular nas redes sociais. Depois que começou também a ganhar notoriedade, a missionária foi liberada para voltar para sua casa. A história de Eliane veio a público por meio do jornalista José Linhares Júnior. A missionária de 28 anos é natural do interior do Maranhão. Foi presa em março de 2023 na kitnet onde morava. Kitnet, uma pessoa humilde, né? Localizada no bairro Angelim, em São Luís. Não há evidências diretas que comprovem a participação ativa de Eliane na depredação do patrimônio público ou na organização de atos em Brasília. Então, aqui ela ficou presa 2 anos no presídio de Pedrinhas, como mostra aqui embaixo, alguns casos, né? Ela era estudante de psicologia e missionária da Assembleia de Deus Campo Miracema. Um dos pontos levantados contra ela é a publicação de um story em que ela mencionava a experiência de escrever um livro sobre os acontecimentos. Testemunhos afirmam que ela estava do lado de fora do Palácio do Planalto no dia dos atos. Antes da prisão, estudava psicologia na Edufor e financiava o curso com seu trabalho como manicure. Interessada nos protestos, decidiu acompanhar os acampamentos em frente a quartéis para escrever um livro sobre o tema. Também condenada a 14 anos, mas foi liberada, o voto de condenação já foi proferido, mas também foi liberada para voltar para sua casa. Esse é um recuo, é mais uma vez que o Alexandre de Moraes se vê obrigado a recuar. A gente viu o Fux também discordando de algumas condenações, e é a primeira vez que eu percebo que o Alexandre de Moraes entendeu que ele não tem agora a liberdade de fazer qualquer atrocidade na convicção de que ele vai ser protegido pela imprensa e pela população. O nível de indignação com essas decisões e essa perseguição que ele tem feito está aumentando cada vez mais. E ele, sem perceber, está jogando mais apoio no colo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o único que se posiciona a favor da anistia, pelo fim dessas injustiças, e é por isso que o povo quer Bolsonaro de volta à presidência. O sistema está perseguindo a direita e os conservadores de forma tão grotesca que eles estão empurrando a população
para a direita, para o lado dos conservadores, para apoiar o presidente Bolsonaro no sentido de que realmente ele foi injustiçado. E estas pessoas, pessoas simples, como a Eliane Manicure, que estava lá para escrever um livro, estão sendo usadas justamente para impor medo, uma espécie de tortura para impor medo no resto do mundo, no resto do Brasil, para que ninguém fale nada e entre na espiral de silêncio e que você tenha coragem de se posicionar. É por isso que eu tenho a mais absoluta certeza que amanhã na Avenida Paulista nós vamos colocar centenas e centenas de milhares de pessoas. Nós vamos desfazer essa injustiça. E essa vai ser a mais importante vitória do povo nas últimas décadas. A gente se vê na Paulista, mais uma vez o Alexandre de Moraes recuando, e a gente está vendo pela primeira vez uma luz no fim do túnel. Rapaz do céu. Lula levando bronca dos índios em público, a Janja mandando os índios calar a boca e sentar. O que está acontecendo, gente? Esse não era o governo que veio para salvar os povos originários? Bom, acho que não deu muito certo. Os números que mostram o recorde de mortes de Yanomamis, né, por desnutrição, eu acho que é mais do que bastante para provar isso. Mas tem acontecido umas cenas que, sinceramente, elas são maravilhosas, né? Você se lembra dessa aqui, ó, rapidão. Essa aqui foi há 6 meses atrás, quando a indígena Iacui Ipinamabá falou isso aqui pro Lula num evento gravado em frente de centenas de pessoas. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê, enfraquecido, acorrentado às alianças e conchavos para se manter no poder. Ei, já era ruim o bastante. Isso aqui pegou muito mal pro governo. Aí, ontem, Lula foi participar de mais um evento com aquele cacique famoso, né? Que tem uma tampinha de Toddy, aquele negócio na boca. E aí o cara, primeiro ele vai falar a língua dele, depois eu quero que você preste atenção na tradução. Olha a vergonha que o Lula passou aí. Bom, agora vem a tradução. Presidente, eu participei da posse do senhor, subi com o senhor, eu sou pajé, eu sabia que tem gente queria impedir que o senhor se tornasse presidente, e então eu não quero que eu e você a gente entre em contradição com alguma coisa. Eu quero que eu e o senhor a gente faça o trabalho que beneficie os povos indígenas do Brasil. Assim eu penso, assim eu peço. E eu estou sabendo que lá no Foz do Amazonas, Rio Amazonas, o senhor tá pensando lá no petróleo que tem lá debaixo do mar. Inclusive já até brigou com a Marina, disse que vai pegar sim, porque o governo está quebrado, ele precisa de mais extração de petróleo, não está nem para o meio ambiente. Mas vamos lá. Eu penso que não, porque essas coisas, na forma como estão, garanto... Ó a risadinha do Lula na hora. Do mar, tem lá debaixo do mar. Eu penso que não, porque essas coisas, na forma como estão, garante que a gente tenha o meio ambiente, a terra com menos poluição e menos aquecimento. Se isso acontecer, eu sou pajé também, eu já tive contato com os espíritos que sabem do risco que a gente tem de continuar trabalhando dessa forma, de destruir e destruir e destruir, que podemos ter consequências muito grandes que não podemos conseguir parar. Então ele vai lá participar de um evento com os indígenas, com os povos originários, e leva mais uma vez uma bronca, onde o cacique, esse é o mais famoso, inclusive, se eu não me engano, esse estava com a Angelina Jolie, esses dias para trás, aí, essa semana, a Angelina Jolie veio aqui no Brasil estava com esse cara aí, eu esqueci o nome desse cacique, não lembro o nome dele, mas aí ele vai dar uma bronca no Lula, olha, para com essa ideia de querer extrair petróleo na foz do Rio Amazonas, porque vai atrapalhar, vai acabar com o meio ambiente. Você acha que o Lula vai ouvir? Ainda mais na situação econômica que o Brasil está?
Mas essa não foi nem a melhor parte. A melhor parte, aqui ó, essa para mim foi a melhor parte. No início, quando o Lula foi fazer a fala dele, bom, os índios estavam ali conversando e tal, e aqui tá a Janja, né? A Janja, de uma maneira muito educada, com muita classe, tenta colocar ordem no local. Presta atenção. Tá ouvindo? Você conseguiu ouvir? Vamos lá de novo. Senta que o presidente vai falar agora. Agora não. Os índios estavam querendo falar, reivindicar alguma coisa, né? Participar do evento. A Janja levanta, senta. Agora não. Agora o presidente vai falar. Como se fossem, sei lá, servos ou qual melhor a palavra para explicar? Subjetos, né? Tratando eles como criados, como empregados. Esse é o povo que veio para salvar os povos originários. Recorde de mortes por Yanomami, tudo bem. Recorde de mortes por Yanomami, recorde de queimada. Não, o de queimada, gente, o de desmatamento tem sido uma coisa incrível. Quer ver, ó? Esse daqui, ó. Esse aqui pra mim, na hora que eu vi isso aqui, eu falei, cara, isso aqui, olha o tamanho, olha isso aqui. Degradação da Amazônia legal cresce 482%. Isso nunca foi visto antes. Tá vendo essa alteração aqui? Olha aqui, governo Bolsonaro, caiu vertiginosamente ao final do governo Bolsonaro, como vocês podem ver, tá? Caiu mesmo, foi um dos pontos mais baixos. E aí chega aqui, 33.807 quilômetros quadrados no governo Lula. Esse é o governo que veio para salvar o meio ambiente, que veio para salvar os povos originários, né? Mas é isso, foi ótimo, eu adorei isso daí, mostrou quem a Janja é. Não é à toa, não, eu até separei aqui, ó. Não é à toa que nós temos esse resultado da Janja, né? 58% dos brasileiros têm imagem negativa de Janja. 58%. A Janja consegue a façanha de ter uma imagem mais negativa do que o Lula. Por isso que eu acho que a Janja e o Sidônio são fundamentais para a política brasileira, porque eles dois contribuem melhor que qualquer membro da oposição para destruir a imagem do Lula, acabar com a história do PT e devolver a direita à presidência em 2027. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.